obrigado, Sr. Presidente. Queria começar também por cumprimentar o professor Pinto Furtado e queria pegar um pouco nesta questão que me preocupa. Eu até me ia atrever, professor Pinto Furtado, a solicitar-lhe, se não vir inconveniente, naturalmente, e suponho que não verá porque a sua intenção era tornar pública a sua posição e a posição da Comissão, pelo facto de querer tornar pública a sua posição é que dirigiu uma carta ao jornal que não foi publicada, e a intenção era que fosse publicada, era se o professor Pinto Furtado veria algum inconveniente em facultar a esta Comissão uma cópia daquilo que foi a posição que na altura dirigiu ao jornal e que não foi publicada, porque era curioso que nós ficássemos na posse dela. Tenho a certeza que a Comissão agradeceria ao professor Pinto Furtado essa cópia e o conhecimento direto e factual dessa sua posição escrita, digamos assim. Mas eu queria colocar-lhe uma outra questão e queria ouvir Muito obrigado. Já estou a perceber que anuiu a minha solicitação e queria registrar isto. Eu queria ouvir a sua opinião, professor Pinto Furtado, sobre uma outra questão relacionada com esta. Porque esta parece-me suficientemente esgrimida, digamos assim, e queria ouvir, já não a obrigatoriedade de ouvir a Comissão, mas de conhecer, porque confesso-lhe, como eu tenho uma determinada posição sobre o processo de privatizações, não sou muito curioso dos pareceres da Comissão, não obstante a qualidade que os mesmos têm ao longo dos tempos, é outra questão completamente diversa. Mas como não conheço o teor dos 5 pareceres que emitiu sobre o processo da venda, da privatização do BPN, suponho que terá dito que emitiu 5 pareceres, eu gostava de perceber se algum deles, designadamente aqueles que são desencadeados a partir do momento em que o governo anterior decide privatizar o BPN, porque é a partir desse momento que a Comissão é suscitada a pronunciar-se, se em alguma parte desses pareceres é abordado um problema que posteriormente o Provedor da Justiça, o Sr. Provedor da Justiça, digamos assim, formula uma recomendação. E formula uma recomendação não atendida, nem respondida, pelo Ministro Teixeira dos Santos, e também uma recomendação de igual teor, emitida pela Provedoria da Justiça, dirigida ao atual Ministro das Finanças e também igualmente não respondida. E que tem a ver com aquilo que na lei das privatizações, na Lei 1190, obrigava os processos de privatização a ter uma reserva de capital a favor dos designados pequenos subscritores. Esta era uma obrigação legal da Lei 1190, que não foi, ao que parece, segundo a Provedoria da Justiça, prevista no Decreto-Lei 2/2010, nem foi prevista no Decreto-Lei 96/2011. Portanto, podemos dizer que não foi prevista no processo de privatização, de reprivatização do BPN. Nem antes, nem agora. E que tinha sido antes e agora objeto de uma recomendação que tem, tanto quanto julgo saber, uma imposição de natureza legal, a recomendação 8B/2010, de 12 de agosto de 2010, da Provedoria da Justiça, levantando esta questão não respondida por nenhum dos ministros. E o que eu gostava de saber era se esta matéria em concreto, fez alguma vez parte do conteúdo dos tais 5 pareceres que a Comissão de Acompanhamento das Reprivatizações emitiu sobre o processo
de reprivatização do BPN, já que os senhores ministros atiraram as recomendações da Provedoria da Justiça, ambos para o caixote do lixo, pelos vistos, neste caso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Professor Pinto Furtado, eu naturalmente aceito, digamos assim, o desafio que nos lançou, que me lançou na primeira ronda, e depois de terminarmos esta conversa consigo, vou propor que a Comissão solicite todos os pareceres emitidos sobre o BPN pela Comissão de Acompanhamento das Privatizações. A questão maior que aqui hoje estava sobre análise desta Comissão, suscitada pelo requerimento do Bloco de Esquerda, era se o Governo tinha decidido vender o BPN com ou sem o parecer exigido pela lei. Isto parafraseando uma notícia, a tal notícia do jornal. A verdade é que parece claro pelas afirmações, ou melhor, é claro pelas afirmações do professor Pinto Furtado que se houve algum problema não foi com esta questão, com esta omissão. O parecer foi, tal como a lei prevê, emitido. Portanto, a venda foi concretizada com a existência do parecer da CAR. Mas é evidente, caríssimos colegas, que o debate não se vai cingir a isto. E nem se deve cingir a isto. E há pelo menos duas questões que para mim ficaram também claras com este debate. A primeira é se os pareceres emitidos pela Comissão de Acompanhamento das Privatizações foram ou não foram cumpridos. E também é claro para mim que há parte onde eles não foram cumpridos. Não foram. Não foram cumpridos, primeiro e de uma forma inequívoca, pelo Ministro Teixeira dos Santos. Porque num processo de privatização não cumpriu aquilo que é uma imposição da Lei 1190 de fazer reserva de capital para pequenos subscritores. E que fazia parte, segundo nos transmitiu aqui o professor Pinto Furtado, de um dos pareceres sobre o processo de privatização. É claro. E depois também, na minha opinião, é claro que não é cumprido pelo atual Governo e pelo atual Ministro das Finanças, Vítor Gaspar. Porquê? Porque se invoca, e bem, que o processo de privatização ouviu a CAR, tem que atender a todos os parceiros da CAR. E é subjetivo, na minha opinião, que o processo de venda direta não implique também a reserva de pequenos subscritores. E como não o previu, está a incumprir aquilo que são pareceres emitidos, pode não ter sido o último, mas o precedente emitido pela CAR. Esta, para mim, é também uma conclusão clara. Isto é, houve pareceres, houve cumprimento neste aspecto da lei, não houve cumprimento da lei, porque também é claro que pelo menos provavelmente dois ministros das Finanças, não cumpriram com as determinações desses pareceres. Terceira questão que para mim é clara, e não podia deixar de politicamente assinalar. É verdade que a maioria parlamentar lança aqui, através de uma operação de charme, póstuma relativamente à CAR, aquilo que é uma espécie de presente envenenado, porque, de facto, esta Comissão de Acompanhamento das Privatizações foi extinta. Foi extinta e, portanto, não acompanha as eventuais reclamações de um processo que ela própria, sobre a qual ela própria emitiu opinião. Não é sobre novos processos de privatização, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. É sobre processos sobre os quais ela própria emitiu opinião e que sobre esses deveria acompanhar até ao fim. O problema não é este. O problema não é se a maioria dá um presente envenenado pelo facto de ter extinto a Comissão de Acompanhamento das Privatizações. O problema é que não é só a maioria que dá este presente envenenado à extinta Comissão. O Partido Socialista também dá. E não podemos estar aqui a manipular aquilo que são factos. É que esta Comissão foi extinta
porque foi aprovada uma nova lei das privatizações que revoga a anterior, onde existia a Comissão de Acompanhamento das Privatizações. E se essa lei foi extinta, foi porque foi votada favoravelmente também pelo Partido Socialista. E, portanto, é o presente envenenado. Se há um presente envenenado, ele é dado por uma votação através da qual é extinta a Comissão de Acompanhamento das Privatizações e, portanto, é extinta a sua finalidade de acompanhamento e de fiscalização dos processos até ao seu encerramento. E era este terceiro facto que eu queria assinalar, Sr. Professor Pinto Furtado. Não em termos pessoais, obviamente, mas em termos institucionais, aquilo que Vossa Excelência representou no passado recente foi, de facto, aqui objeto de uma espécie de saudação póstuma, entre aspas, mas nesta saudação póstuma também se deve incluir, e não deve sair dela, o próprio Partido Socialista, que também contribui decisivamente para a extinção dessa comissão. Sr. Presidente, uma vez que as pessoas utilizam a terceira ronda, era só para agradecer ao professor Pinto Furtado o conjunto de esclarecimentos que nos deu, que não se ficaram apenas pela observação do estrito cumprimento da lei, foram bastante além disso. Nós registamos em todas as suas nuances e todas as suas implicações, o que parece que não acontece com alguns outros grupos parlamentares, e queria registrar também, em jeito de rodapé, já que fui tão crítico relativamente àquilo que são as homenagens póstumas, parciais ou mais alargadas que aqui são feitas à Comissão de Acompanhamento das Privatizações, queria também deixar agora, é a minha obrigação política, deixar o acordo perante a sugestão e perante o sublinhado que aqui foi feito pelo Sr. Deputado Pedro Nuno Santos acerca da inexistência de qualquer estrutura de acompanhamento da privatização neste caso e noutros, mas neste caso por maioria de razão.